Glória a Deus, irmãos. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche teus olhos, eleve o seu pensamento a Deus e agradeça ao Senhor por você estar aqui essa noite. Obrigado, Deus, pelo privilégio de mais uma vez estarmos diante da Tua Palavra. Nós te agradecemos pelo dom da vida, pela saúde, por tantos sinais, milagres, provisões, pelo Teu cuidado sobre a Tua igreja, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Nós te agradecemos pelas bênçãos do Senhor, te agradecemos por esse momento, Pai, que o Senhor prepara o nosso coração para a palavra, que o nosso espírito esteja pronto, Deus, para compreender o caminho que o Senhor quer traçar nessa noite conosco. Obrigado pela Tua presença, Jesus, e assim nós te agradecemos. Amém. Abra sua Bíblia, irmãos, Salmo 90, verso de número 2. Salmo de número 90, verso de número 2. E logo em seguida nós vamos ler Isaías 57, 15. Então nós vamos ler Salmo 90, verso 2, depois Isaías 57, 15. Dá uma melhoradinha só um pouquinho no retorno aqui, por favor. Glória a Deus. Salmo 90, verso 2. O texto diz o seguinte, irmãos: antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vamos falar assim, ó, de eternidade, mais forte, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Glória a Deus. Isaías capítulo 57, verso de número 15. O texto diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade. Onde Ele habita, irmãos? E cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus é eterno. Deus é eterno, irmãos. Eu acredito que uma das crises que nós temos, às vezes, especialmente no sentido de ansiedade, do processo na nossa vida, né, dos planos, coisas que nós colocamos como objetivo na nossa vida, e às vezes a gente se pega em crise, às vezes, por não compreender essa distinção de tempo. A gente fala assim, o tempo é de Deus. Quando fala o tempo é de Deus, o cara já descabria, né? Nossa, no tempo de Deus está difícil. Por quê, irmão? Porque Deus, Ele não tem tempo. Nós somos temporais, nós passamos, mas Deus não tem tempo. Deus, Ele está fora do tempo, e a gente que estuda aqui na terça-feira, né, a gente está sempre estudando a respeito da eternidade, e nós compreendemos, irmãos, que eternidade não é algo infinito. O infinito, ele tem um começo e não tem fim. Deus, Ele não teve começo. Deus, Ele é eterno, Ele é antes dos tempos, né? Ele criou todas as coisas. Então, por Deus não ter começo nem fim, Deus habita numa dimensão que está longe da nossa lógica, muitas vezes, que precisamos contar os dias, os momentos. Nós passamos por circunstâncias, por estações, e Deus não, irmão. Deus, Ele está fora disso.
Esse texto revela isso, que Deus ele é de eternidade em eternidade. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, irmãos. Você conhece alguma pessoa que é extremamente disciplinada, que nunca faltou trabalho, estuda sempre, todos os dias, para conseguir fazer os seus objetivos, executar aquilo que coloca em mente da melhor maneira possível, da maneira mais precisa possível? É uma pessoa que... Você conhece essa pessoa ou não? Alguém que não falta o trabalho de jeito nenhum, vai todo dia, né? 24 horas de dedicação, né? Aquela pessoa resiliente, persistente, corajosa, motivada, que às vezes nem esperança tem mais, mas mesmo com toda a perseguição às vezes, e as pessoas perseguindo essa pessoa, ela não desiste. Quem conhece alguém assim? É bom ou não? Esse aí é o diabo. Ele não falta. 24 horas de persistência, dedicado, perseverante, não tem esperança, já acabou a esperança dele, e ele é o que? Persistente. Terrível, né, irmãos? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque o diabo, nós estamos falando de um Deus eterno aqui, a obra de Deus é eterna, porque Deus é eterno. Satanás, ele trabalha, irmão, incessantemente, sem folga, para cumprir um objetivo, mesmo que não tenha mais a ver com ele mesmo. Porque o que o diabo vem fazendo, né, não tem a ver com ele mesmo, tem a ver com você. Você sabia disso? E qual que é a situação? Pastor, o diabo, ele conhece os tempos? Não, ele não conhece o tempo. Coloca um versículo aí para mim, Alexandre, o segundo versículo, Mateus capítulo 24, verso 36. Jesus ele disse que aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente ao Pai. Aqui ele se refere da vinda, do fim dos tempos, né? Do dia do Senhor, da vinda do Messias. O diabo ele não sabe, irmão, a data do juízo de Deus na vida dele, ele não sabe. Satanás não tem ideia de quando virá Jesus, ele não tem ideia. Assim como muitos de nós, né, fica tentando acertar aí na escatologia, olha é agora, olha o sinal aí, né? Deus ele confundiu todos esses tempos, até por conta do próprio Satanás, dos seus anjos, que trabalha incessantemente, aproveitando todos os momentos possíveis para destruir, irmão, o quê? O propósito na sua vida, para tentar destruir o propósito na sua vida. Tem um outro texto em Pedro, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que diz o seguinte. Vamos refletir aqui, irmãos. O texto diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, é o teu adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Essa palavra tragar, ela fala sobre consumir. Quem já fumou um cigarrinho aqui, alguma vez na vida? Quanto tempo dura um cigarro para um fumante? Um cigarro. Quanto tempo, irmão? 5 minutos? 3 minutinhos? Ele acende o cigarro, começa a tragar, e ele era desse tamanhozinho, e ele vai acabando até sobrar só a bituquinha, né? Ele dá um pinotinho ali e acabou. O texto está dizendo que Satanás, irmão, ele vive ao derredor dos irmãos, ele vive ao derredor das pessoas, procurando uma oportunidade para tragar, para consumir. E como que ele vai fazer isso, irmão? O que você tem para que ele possa tragar? Lembra do cigarrinho que eu dei o exemplo aqui? Ele não vai consumindo e vai terminando aqui, vai acabando. Assim é o tempo de cada uma das pessoas.
O diabo, irmão, ele não está focado. Tem gente, o diabo quer destruir meu casamento. O diabo quer destruir a minha paz aqui no meu serviço. O diabo, ele quer consumir o seu tempo. Porque ele sabe que o tempo dele é curto e o seu também. E o grande objetivo dele, irmão, é criar distrações para que no tempo que você tem, você não consiga cumprir o propósito e a vontade de Deus na sua vida. Está pegando o texto aqui ou não? E Deus vem alertando a igreja a respeito disso. Lê comigo Efésios capítulo 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais. O apóstolo Paulo está falando, gente, observe como vocês vivem. Tem um texto, eu acho que na tradução da NVI, ela fala assim, ele fala, não como necios, mas como sábios, remindo o quê? Aproveitando o máximo, tem uma tradução, aproveitando o máximo o tempo, porque os dias são maus. Próximo versículo aí, para a gente finalizar essa parte. Colossenses capítulo 4, verso 5. Novamente o apóstolo Paulo fala a outra igreja, e ele fala assim, andai com sabedoria, para com os que estão de fora, fazendo o quê? Remindo o tempo. Tem uma tradução que ele fala, aproveitando abundantemente cada oportunidade. Cada oportunidade. Irmãos, Deus é eterno. Deus é eterno. Você não é eterno. Um dia eu vi o irmão falando, nós seremos eternos, pastor. Eu falei, não, você nunca vai conseguir ser eterno, porque eterno não tem começo. A promessa de Deus é que nós vamos entrar na eternidade de Deus imortais. Nós teremos um corpo revestido de imortalidade. Essa é a promessa de Deus para aqueles que creem no Senhor. Mas eterno é Ele, irmão, é um atributo incomunicável. Deus é eterno, Ele não comunica isso com ninguém, mas Ele vai oferecer a oportunidade para a igreja, para aqueles que fizerem a vontade de Deus aqui na terra, de passar para essa eternidade com o corpo glorificado. Deus, Ele tem essa promessa para nós, irmão, e o diabo sabe disso. O diabo sabe que o tempo dele está acabando, ele não sabe quando Jesus voltará, mas ele trabalha incessantemente para distrair você. O grande objetivo do diabo é se disfarçar de anjo de luz. É uma ferramenta que ele tem, é colocar dúvida no seu coração, é dividir o seu pensamento, é distrair você. Esse é o grande objetivo de Satanás para a sua vida, irmão. E a igreja, ela tem que começar a entender isso, para que a gente fuja dessas astúcias de Satanás. Irmão, muitas vezes você não percebe, mas o diabo está tragando o seu tempo. Tragando o seu tempo. Irmão, se você soubesse o dia da sua morte, o exato momento em que você partiria, eu garanto a você, que se fosse daqui uma semana, se fosse daqui um mês, todas as suas prioridades mudariam. O que hoje pesa na sua mente, hoje talvez você chegou aqui com a cabeça pesada, preocupado, talvez essa grande preocupação aí de um mês que você está com ela na cabeça, talvez isso deixaria de existir dentro da sua cabecinha. Porque Satanás, irmão, ele é o príncipe desse mundo, a Bíblia diz. Fala comigo assim, o diabo é o príncipe dessa terra. Jesus, quando ele veio aqui, ele falou, gente, o meu reino não é desse mundo. Pilatos falou, olha, me disse você é o rei. Ele falou, meu reino existe, mas ele não é daqui. Ele não faz parte dessa dimensão, desse planeta. O mundo jaz o maligno. A Bíblia diz que essa terra está entesourada para o fogo, irmão. Não há esperança para o diabo e não há esperança para esse planeta. A palavra de Deus é clara. Nós somos chamados embaixadores de Cristo porque representamos o reino dos céus na terra. O nosso negócio também não é aqui.
E Satanás sabe disso, e o que ele quer fazer conosco nesse período, irmão, de aperfeiçoamento aqui das nossas vidas na presença de Deus? É distrair você, é te entreter, é confundir você para que a sua fé esmureça com o passar do tempo e você não seja salvo. Você quer ver uma coisa que deixa Satanás, né? Não vou dizer feliz, mas talvez realizado, é quando ele escuta uma pessoa dizendo assim, ó, eu estou sem tempo, não tem tempo, eu estou sem tempo. Outra coisa que ele gosta de ouvir, é você quando você fala assim, eu acho que eu estou sem esperança. Por quê? Porque é exatamente o objetivo dele sobre as pessoas. Tirar a esperança, tirar a alegria de viver e destruir o propósito, irmão. Pastor, como que ele faz isso? É trazendo tragédia? Não, irmão, às vezes ele te empurra para coisas boas. Satanás, irmão, ele, ao contrário do que muitos pensam, ele não é um grande causador de tragédia, não. Ele é muitas vezes um agente do prazer. Ele vai, no momento em que ele percebe que você é uma pessoa crente, que ora, né, que busca a Deus, que está dedicado ao Senhor, ele muitas vezes não vai ficar causando tragédia na sua vida, não, até porque às vezes ele nem tem a permissão de Deus. Ele vai usar você contra você mesmo. Lá em Tiago, fala que cada um é arrastado e seduzido pelo próprio mal do coração. O diabo, ele dá uma seta, ele lança uma seta, né? Eu gosto desse exemplo porque é o seguinte, você já viu quando você está dirigindo, né? Aí você vai virar para a direita, pelo menos aqui em Mineiro quase ninguém faz isso, mas o ideal é dar uma setinha para a direita, uma setinha para a esquerda quando você vai virar, né? E o que na verdade, isso é lógico que é um exemplo tolo, mas o diabo ele não faz ninguém cair, ele não faz ninguém desanimar, ele não faz ninguém desistir, ele simplesmente te aponta. É como se ele desse a seta para o lugar que ele gostaria que você virasse. É como se ele estivesse pilotando a seta ali no carro que você está dirigindo e estivesse apontando, ó, vira para cá, olha para isso, se distraia com isso, perca tempo com isso. E aí o que acontece, irmão? A igreja, que ela não compreende a ação de Satanás, ele cai em muitas dessas coisas, e a gente fica pensando que o diabo está tentando empurrar as pessoas só para o adultério, é para matar alguém, é para roubar, e muitas vezes ele só quer que você fique tranquilo, irmão, no ar-condicionado, na TV, passando o seu tempo ali, assistindo talvez uma coisa que não agrega nada na sua vida. Às vezes ele só quer que você fique confortável, e aí sutilmente ele vai introduzindo algumas coisas que parecem ser verdade, né, através das redes sociais, através da palavra de alguém, talvez de um filme, né, talvez de uma experiência cinematográfica, mostrando para você que você deve viver uma vida contrária do que Jesus gostaria que você vivesse. Uma delas é não se envolver com pessoas. A nossa geração está cada dia mais isolada, irmão, com menos vontade de se envolver na vida dos outros. E a pregação de hoje é foco na sua vida, cuide de si mesmo. Cada um que se lasque, né? Cada um por si e Deus para todos. Essa é a mensagem dos dias de hoje, irmão, e essa mensagem é pregada por esse pregador, que não falta serviço. Essa mensagem é uma mensagem desenvolvida pelo próprio diabo, irmão. A dúvida, o ressentimento, a picuinha, sabe? A inveja, a distração, a pregação de que você tem que ganhar o mundo. Jesus falou que não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma. É uma mensagem que muitas vezes está nos púlpitos das igrejas, a respeito de quem as pessoas estão criando, acreditando que é Deus. O Deus da prosperidade, ele é verdadeiro, irmão. Mas a aplicação dela, muitas vezes dentro da igreja, é antibíblica, é satânica e é diabólica. A interação a respeito da igreja com os dízimos e as ofertas e a contribuição na casa de Deus é de Deus, mas a motivação é satânica muitas vezes. Tudo que você faz, inclusive um culto como esse, o louvor e a adoração, ele pode ser feito para Deus, mas ele pode ter uma motivação satânica e diabólica.
Se eu amar mais o instrumento do que a Deus, amar mais a música do que a Deus, e acreditar que eu sou um adorador por isso, né? Eu me envolvo tanto com o instrumento e esqueço de ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não sou um adorador, sou um músico. Eu posso ser uma pessoa que serve na igreja, eu limpo a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmão, tudo que nós fazemos, Satanás imita, e ele faz muitas vezes melhor do que a gente. Ele induz pessoas a fazer melhor do que a gente. Mas existe uma coisa que é fundamental, que é importante, que é verdadeira, irmão. A palavra de Deus diz que Deus procura duas coisas na Bíblia só. Deus procura. Ele procura, Ele caça. É um verdadeiro adorador. Que o adora em espírito e em verdade, não tem nada a ver com música. Tem a ver com entendimento. Nós fomos criados para ser adorador, é ou não é? E aí eu te falo, você vem no domingo e adora meia hora, 30 minutos, e é um adorador por isso? Você é um adorador porque todo domingo tem louvor aqui, você vem cá e toca, 30 minutos aqui, você é um adorador por isso? Não. Adoração é vida, irmão. Adoração é a sua existência em louvor constante a Deus e glorificando o nome dEle em todas as circunstâncias, na difícil, na fácil, se envolvendo, esse é o objetivo, se envolvendo com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Satanás, ele quer te afastar da obra de Deus, irmão. Aí quando você ouve isso, alguém pensa assim, ele quer me afastar da igreja, das quatro paredes, da instituição. Não, irmão. Ele quer que você fique aí. Muitas vezes ele quer que você fique exatamente onde você está, sentado dentro de um banco de uma igreja, vivendo uma vida às vezes totalmente acomodada, fria espiritualmente, mas continua praticando os dogmas da igreja, para você ficar consciente que você está salvo. Para você ficar na sua mente que, olha, todo domingo eu estou lá. Todo domingo eu bato o meu ponto. Só que no decorrer da sua vida, você está distraído com aquilo que não é de Deus. Você está distraído com objetivos, né, que te atrasa, que faz você perder seu tempo, você não percebe, irmão. Tem tanto sentimento que você fala, mas isso aqui é da gente, isso aqui é do ser humano. É exatamente, é do ser humano. É lógico, às vezes alguém pisa no seu carro, dói, não é ou não é? Você fica magoado, isso é do ser humano. Mas o diabo, irmão, o que ele vai fazer? Deus, ele permitiu você sentir aquela pisada no seu calo lá, ó. Doeu. E o que Deus quer? Aperfeiçoar a sua vida. Ele coloca aquele camaradinho para pisar no seu calo, para aperfeiçoar a sua vida, para você aprender a perdoar, entender o atributo do perdão, e ver que Deus é perdão, e que você também precisa perdoar. O diabo não. O diabo, ele pega esse sentimento seu, e ele fica trabalhando na sua mente, para você ressentir, para você, se afastar, para você não gostar daquela pessoa, para você criar uma barreira. Aí você não cria uma barreira com essa pessoa, você cria com um monte. Quando alguém começa a fazer alguma coisa que parece aquilo, você já lembra dessa situação, você já se fecha, você já perde tempo, você já não se relaciona mais. Tem gente que não quer se relacionar mais com ninguém. Às vezes teve tanta frustração em relacionamento, né, que por causa disso, e aí vai vivendo, irmão, vai vivendo uma vida de atraso financeiro, atraso no trabalho, atraso sentimental, atraso emocional, e a gente vai criando um monte de trauma, a gente acha que isso é do homem, irmão. A palavra de Deus diz que Cristo nos libertou para sermos livres, irmão, livre. Dá uma observada, você que fala que não tem tempo. Você está gastando o seu tempo com o quê? O que Satanás está fazendo aí, ó? Onde é que ele está consumindo? Porque talvez você ache que você está fazendo grande coisa. Às vezes você acha que está fazendo o que todo mundo faz. Deixa eu te falar, o que todo mundo faz é desse mundo. O que todo mundo está se dedicando, muitas vezes estão seguindo a ordem do príncipe desse mundo, irmão. E aí a gente chama que nós somos adorador, e eu estou falando para uma igreja, irmão, que vem todo domingo aqui escutar a palavra de Deus, mas eu te pergunto,
se a sua relação com o eterno, com a sua relação com o dono dessa obra, com o dono das pessoas, com o dono desse projeto da sua vida, e se esse relacionamento tem mais a ver com a terra, com o que Deus pode fazer por você aqui, ou cumprir o propósito original para o qual você nasceu, vai passar por aqui, vai ter que cumprir a sua história aqui, ser aperfeiçoado e cumprir a vontade de Deus mesmo. Onde é que você está dedicando o seu tempo? Onde que você mais gasta o seu tempo hoje, irmão? A palavra de Deus diz claramente que onde estiver o teu tesouro, lá está o seu coração. Deus quer, irmão, que você viva por conta de igreja. Deus não quer isso, irmão. Deus não quer que você fique por conta de igreja. Isso aqui não é a obra de Deus. Isso aqui não é a obra de Deus. A obra de Deus é aqui, ó. A gente se reúne aqui, irmão, para adorar junto, para conversar da palavra, mas isso aqui não é a obra de Deus. Desencanta disso. A obra de Deus é em você, no dia a dia. Nós nos reunimos para cultuar junto a Deus. Nós nos reunimos nesse lugar para fazer aqui o que a gente deveria fazer a semana inteira lá fora, individualmente. Aqui a gente só faz reunido, mas a nossa vida com Deus é lá fora, é no teu trabalho, é na tua faculdade, é lá, nos bastidores da sua vida que está a obra de Deus. Aqui a gente só se reúne para mostrar às vezes um pouquinho disso, testemunhar, edificar o irmão, porque esse é o objetivo dessa reunião, é trazer uma palavra que te encoraje, porque talvez essa semana não foi fácil. Aí vem uma palavra e dá aquele gás, você anda um pouquinho. Mas se parar de congregar aqui, você continua crente, irmão? Firme, fé em Deus, se você não tiver jeito mais de reunir assim, você volta com as práticas tudinho do mundo, né? Deste mundo. Irmãos, eu gostaria muito que cada dia que passasse, vocês tivessem isso em mente. Dá para servir a Deus sem instituição. Não é bom, não é a vontade de Deus que a gente não se reúna, mas também dá para ir para o inferno dentro dela. Dá para enfrentar o juiz de Deus e ser condenado sendo evangélico. Dá. Porque Deus, Jesus não criou uma instituição. Criou uma instituição? Jesus falou, gente, eu quero que os cultos sejam assim, vocês fazem isso, tem um louvor, uma abertura, um negócio, depois vocês reúnem. Não, Jesus não criou uma instituição. Você sabe o que ele falou para os discípulos quando ele foi? Não tinha nem igreja, eles se reuniram, irmão, para buscar o Senhor. Ele falou assim, fique em Jerusalém até que venha o poder do alto. Eles ficou reunidos. E lá reunido tinha necessidade de comer, de partilhar o pão, de uns ajudar os outros. Tinha necessidade, né? Às vezes tinha alguém ali que estava querendo esmurecer, igual aqueles 2 discípulos que estavam lá no caminho de Emaús. Jesus foi lá e deu um gás neles, às vezes encheu de fé de novo, ficou firme. A igreja, irmão, esse rebanho que nós chamamos aqui de rebanho, né, do Senhor, o objetivo da gente se reunir é para a gente edificar uns aos outros. Isso aqui não é uma vitrine, irmão. Igreja não é uma vitrine para o povo vir desfilar roupa. Igreja não é uma vitrine para as pessoas virem, sabe, desfilar a sua prosperidade. A igreja não é um lugar onde as pessoas se reúnem para mostrar os seus talentos. Isso não é, irmão, isso não é o objetivo da igreja. A igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem para se edificar. Se não há edificação, o apóstolo Paulo fala que as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Tinha um povo na Bíblia que o povo reunia para comer, reunia para um monte de coisa, mas eles não se edificavam, eles se mordiam uns aos outros. Eles estavam lá com ressentimento, com picuinha, com ciúminho, com coisinha à toa aqui, ia um trenzinho ou outro, ia criando rivalidade, competitividade. O apóstolo Paulo falou, é melhor vocês pararem de congregar, ué. Porque as reuniões de vocês, Satanás está cirandando nas reuniões de vocês. Vocês não estão se reunindo com o objetivo de fazer a vontade de Deus. Aleluia.
Irmãos, nós precisamos entender, porque o culto é racional. O capítulo 12 de Romanos está falando que o nosso culto deve ser racional. Abre lá em capítulo 12 de Romanos. Culto irracional tem. Culto de confusão de línguas, né? Culto de tudo quanto é tipo de sensacionalismo e confusão, que você não entende o que está acontecendo. Não é um culto racional. O culto racional é um culto que você entende o que você está fazendo. Pastor é o dom do Espírito, não é dom, irmão. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. Ofereça o quê? Corpo. É físico, não é anjo, não é um grupo de santos, dos santos, do santo santo, onde você vem aqui mostrar o quanto você não erra, né? O quanto você é perfeito. Não é isso, igreja não é isso. Ofereçam o corpo de vocês como sacrifício. Vai matar você aqui? Como fazia lá com o cordeirinho? Sacrifício vivo é o que, irmão? Renúncia. Sacrifício é renúncia. É renunciar a sua vida no corpo, a serviço da vontade de Deus, de maneira santa e agradável a Deus. Esse é o culto. Existe um culto racional, irmão. E o culto racional, ele é inteligente. O culto racional é de compreensão. O culto racional é de contato. Satanás, ele não quer que a igreja tenha contato uns com os outros, irmãos. Ele não quer, porque a unidade, ela vem do contato. A unidade, por incrível que pareça, não é quando não há divergências de pensamentos. A gente pensa que a divergência é que cria divisão. Muitas vezes não é divergência de pensamento. É a divergência do objetivo final, dos fins daquilo que nós estamos nos reunindo. Você vê uma banda aqui, o grupo Louvor, né, tocando. Está o baixista, um conjunto, isso aqui é um conjunto, parece que tem um entrosamento, né, musical. Está todo mundo aqui fazendo a mesma coisa. Eu te pergunto, e se não for para os mesmos fins, há unidade? Porque às vezes o baixista está tocando aqui, e está adorando a Deus muito bem. Deus está recebendo o louvor dele. Por quê? Porque às vezes ele está entregando toda a sua adoração, glorificando a Deus com esse dom, e abençoando a igreja com esse som, e o objetivo dele não é ser visto, o objetivo dele é o quê? É que Deus manifeste uma edificação através do hino, da canção, do poder manifesto da igreja. Às vezes o outro está no mesmo conjunto, está tocando aqui, e ele está querendo só mostrar a si mesmo, a roupa que comprou. Você está entendendo o que eu estou falando? Estão fazendo a mesma coisa, mas os fins não são os mesmos. Não existe unidade nisso. Então, as igrejas, irmãos, tem várias denominações, tem várias, vamos dizer assim, denominações que divergem de pensamentos, mas isso aí não é o que divide. Fazer coisas diferentes não significa divisão, mas o fim delas divide. É o fim delas que demonstra se há divisão ou não, porque nós podemos fazer a mesma coisa e com um objetivo diferente, e a gente pode fazer coisas diferentes com o mesmo objetivo. A unidade da igreja, irmão, ela não está relacionada, sabe, com o padrão de como vai ser. Jesus não deixou padrão. Ele não falou, o culto, tem que ser de terno e gravata, assim, o culto tem... Não. Ele falou, vocês é livre, irmão. Vocês gostam de quê? De sertanejo? Não tem problema não, pode tocar o sertanejo aí e louvar a Deus. Vocês gostam de que estilo? Não, nós gostamos de worship. Deus não tem estilo, irmão. Deus não gosta de música. Tem gente que pensa que Deus gosta de música. Deus não gosta de música. Quem gosta de música é você. Se ele gostasse de música, os louvores não chegavam até ele como cheiro de incenso, chegavam como sons. Quem gosta de estilo, irmão, é a igreja. É você que vai definir o estilo que você gosta, a igreja que você gosta, o estilo que você... Jesus não está envolvendo, irmão. Igreja, ela não tem a ver com estilo. Ela não tem a ver com se o cara é mais eloquente, se não é, se é mais centrado, se é igreja. Deus não está nem aí para isso. Somos nós que criamos instituição. O que é que Deus está aí, irmão? Se você está vivendo o propósito dele, irmão, independente do lugar que você esteja. Se aquilo que está acontecendo na sua vida, sabe, que por mais que você não compreenda, se isso vai, de alguma maneira está fazendo se cumprir o que Deus deseja para a sua vida.
E eu estou dizendo, irmão, tem tanta gente distraída, e acha que, olha, eu estou em Deus. Você está distraído com o culto, muitas vezes. Gente, hoje, irmão, cultua o adorador. Eu gosto tanto daquele cantor, né? Eu sinto unção só naquele cantor. Aí vem um irmão que quase não canta nada, mas é cheio de Deus, está aqui ministrando na maior humildade do mundo, você não sente unção. Por quê? Porque você gosta de música, você gosta de showman, você gosta de gente que é famoso. Mas quando vem um pregador famoso, mas que palavra, que unção tremenda, aí vem um irmão, doutrina purinha, mas não é eloquente, às vezes tem dificuldade no falar, está ensinando a palavra vivinha de Deus, do céu, mas você olha e mas foi ruim, né? Parece que no culto não foi muito bom, parece que aquele irmão tem gagueira, né? Moisés também tinha, irmão. Igreja, irmão, não é talento, não é visual, não é ambiente. Eu vejo uns pregadores, é um ambiente, irmão, é legal. Ambiente é legal. Se eu colocasse uma musiquinha de fundo aqui, já ia mudar o ambiente. Coloca a musiquinha de fundo aí, ó. Eu sei fazer também. Aleluia. Ó. Mudou. Põe, coloca, irmão, deixa eu pregar. Quer que eu te emocione? Eu te emociono. Tem gente que prefere. Não tem nada contra. Só que o diabo te distrai nisso aí. E aí você troca a verdade da palavra pelo ambiente. Tem muita gente que já fez isso, irmão. O louvor não é para... O louvor, ele é para te emocionar, acredite. Ele é para te emocionar, ele trabalha nas emoções mesmo. Louvor é isso. Só que adoração não é louvor. Adoração é uma entrega, é um culto racional a Deus. Louvor é importantíssimo na igreja. Trabalha nossas emoções, quebranta o nosso coração, especialmente daqueles que estão longe de Deus. Vem, trabalha, é uma bênção, a música é uma bênção, é de Deus a música. Só que eu estou dizendo que Satanás disfarça de anjo de luz. E ele coloca no culto, muitas vezes, artifícios para chamar a sua atenção mais do que fazer o que está escrito aqui. Mais do que executar o básico da obra de Deus na sua vida. E aí, aquilo que é importante é trocado para aquilo que é perfumaria. Dá uma olhada faz assim, ó. Faz assim, ó. Pode fazer, com a mãozinha assim. Dá uma olhada na mão do seu irmão e fala assim: o que é isso aí na sua sopa? Pergunta a ele: o que é isso aí na sua sopa? Fala assim: parece que é um camelo. É. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Tá, Jesus falou: vocês com uma mosca engolem um camelo. Tem gente preocupada com mosca, com a mosquinha, com cisquinho, né? Parece que tem um cisquinho aqui, Genésio. Aí ele fala: não, mas tem um camelo na sua sopa, né? Uma trave no seu olho. Você não está vendo, irmão? Nós estamos lidando com isso nessa geração. Picuinha, coisinha pequenininha, é umas coisinhas no dia a dia, uma distraçãozinha, um negócio, irmão. A gente está coando uma mosquinha às vezes na vida do outro e não está percebendo que você está engolindo um camelo. Jesus falou isso. Meu irmão, atente-se para a tua própria vida diante de Deus, irmão. Se preocupe se Deus está realizando a obra dele na sua vida, sabe? Para com essas picuinhas, para com essas coisinhas pequenas, para com essas tristezinhas, para, meu irmão, muitas vezes, sabe, de gastar o seu tempo com coisas terrenas, porque vai chegar o dia, vai ser próximo, em que você vai ter que dar conta de grandes coisas diante de Deus, e você ficou distraído com coisa pequena. Talvez para alguns aqui não esteja tão claro, eu vou clarear a sua mente. Tudo aquilo que não é eterno, não tem valor eterno, é coisa desse mundo, e é terreno, e é passageiro, e o diabo quer que você fique preso nisso. Tudo que não é eterno.
O que é eterno então, pastor? O que realmente é eterno? É tudo aquilo que edifica, irmão. Tudo que edifica é eterno. Tudo que constrói espiritualmente algo na sua vida e na do próximo. Tudo aquilo que você investe, que você trabalha. Pode trabalhar, irmão, tem que trabalhar. O apóstolo Paulo falou que tinha gente na igreja que não gostava de trabalhar e mandou eles ir trabalhar. Aleluia. Gente folgada, não gostava de trabalhar e ficava reclamando dos ricos da igreja. Vai trabalhar, vocês precisam trabalhar também para conseguir o sustento de vocês. O apóstolo Paulo falou isso. Trabalho é de Deus, irmão. Tem gente que, tem pastor que quer que os irmãos passem 24 horas dentro da igreja de segunda a segunda. Não, você tem que viver a sua vida, tem que educar os teus filhos, tem que fazer faculdade, tudo isso. O que eu estou dizendo é que Satanás, ele quer que você se envolva tanto com esse mundo, ao ponto de esquecer o porquê. E aí eu finalizo aqui lembrando de vocês de uma pessoa que fez isso. Ele tinha tempo, vivia bastante, Noé. Deus falou: Noé, eu tenho um projetinho, queria que você construísse para mim. É uma arca, tem essa dimensão, vai ser construído com essa madeira, vai fazendo para mim aí. Vai demorar um pouquinho, mas você é um homem de fé, perseverante, vai dar certo. Para que, Deus, que o Senhor quer uma arca? Porque eu quero recomeçar um novo mundo. Eu vou destruir esse, vou recomeçar com a sua família, e aí eu quero que você multiplique a terra, quero que você repovoe novamente a terra, povoe novamente a terra. Aí Noé começou a trabalhar, ele levou 120 anos, né? 120 anos ali, ó, trabalhando, tinha tempo, né? Que ele estava lá construindo. Noé, aparentemente, irmão, ele se envolveu tanto com aquele trabalho para Deus, que quando concretizou, que ele chegou no propósito, sabe o que ele fez? Ele não fez o que Deus pediu. Ele ficou envolvido com a arca, chegou lá do outro lado da arca, pousou tudo certinho, e aí ele entrou em depressão. Se embriagou, amaldiçoou o próprio filho, a coisa desandou total, Deus teve que recomeçar lá com Abrão. Você sabe o que eu observo, irmão? Muitas vezes a gente se envolve tanto com o que a gente acha que Deus quer que a gente faça, que a gente se perde nisso, se perde no propósito. O diabo, ele quer consumir o seu tempo e destruir o propósito dele na sua vida. Tem gente que se envolve tanto no fazer que já perde o propósito. Porque às vezes o fazer vai tomando outra forma, irmão. O tempo vai passando e você fica envolvido em fazer, em construir, em conquistar. E eu preciso fazer isso e aquilo outro, irmão. E a vida é agora. A vida é aqui. E o culto racional que Deus deseja, essa vida de adoração, é diária. É diária. Não é no domingo, não é na terça-feira, não é no momento que você abre a sua Bíblia, que é um culto. O seu culto a Deus é a sua existência. Os anjos que adoram a Deus, que fala lá 24 horas, santo, 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 santo. Aí você fala, meu Deus do céu, santo, santo, 24 horas por dia. Aí você imagina literalmente isso, santo, 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 24 horas, entra a eternidade, sai a eternidade. Não é isso, irmão. O texto não está dizendo isso. Eles estão ali, a sua existência, a adoração a Deus, para sempre, para sempre, para sempre. A existência, não é o ato. Muitas vezes não é o ato. A gente fica olhando os anjos fazer isso e a gente pensa que é o ato. É o ato, é o culto dele, é o joelho, né? Cobrindo os rostos, as asas ali, e adorando a Deus como se fosse o ato, uma música, tocando 24 horas. Tem gente que pensa que nós vamos para a eternidade com o Senhor, vamos tocar harpa lá, o resto da eternidade, que coisa chata. Isso não é isso que Deus tem para a igreja, irmão. Se você estudar um pouquinho sobre a doutrina dos anjos na Bíblia, você vai ver que não tem nada a ver com música, não tem nada a ver com isso. É a existência, irmão. A Bíblia diz que Lúcifer, né? Os louvores saíam dele, irmão. A adoração estava nele, era a existência. É a existência. Você é um verdadeiro adorador, e a Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. É a vida que adora a Deus.
É a vida, é a existência, é o lugar que você está, a maneira como você vive, que você acorda, que você deita, que você enfrenta as suas dificuldades, que você trabalha ou não, que você estuda ou não, da maneira como você conduz a sua vida, que você está fazendo um almoço ali, sabe, que você está fazendo o básico, tomando um banho, você glorifica a Deus 24 horas, adorando a Deus com a sua vida, com a sua forma de pensar a respeito de Deus. Medite na palavra dia e noite. Como é que você faz isso? Por quê? Porque a Bíblia tem tudo, irmão, a palavra tem tudo. Veja Deus em tudo, aprenda que Deus está nos momentos difíceis, nos fáceis. Olha em sua volta, você vai ver Deus em tudo. Você vai ver Deus nessa cadeira aqui, que um dia foi madeira, que um dia caiu uma semente, que cresceu, e aí foi, você vê a vida em tudo, irmão, você vê exemplo de Deus em tudo. Culto é isso, igreja é isso. Não é essa 4 paredes aqui, o povo reunido, não. A vida de Deus te edifica onde você está. Você está trabalhando, Deus está lá, irmão, edificando, sondando seu coração. O culto é isso, é 24 horas no seu dia a dia. Aqui a gente reúne para contar essas coisas. Para vir aqui dar umas risadas, ensinar a palavra, dar aquela refinada nos irmãos, mas só domingo não te salva não, viu? Fala para alguém que está do seu lado, fala, isso você via aqui só domingo, meu irmão. Senti até o cheirinho da fumaça. Misericórdia, pastor, vai. Ser evangélico, irmão, pode ser isso. Ser cristão não é isso. Cristão é você se inspirar na maneira de Jesus viver e procurar segui-lo todos os dias da sua vida. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Não troque o ambiente, irmão. Não troque o ambiente pela verdade, pela palavra de Deus. Não troque. Pai, eu oro pela tua igreja, Senhor. O nosso tempo é curto, a gente não sabe também. O diabo também não sabe, eu também não sei o tempo. Mas eu preciso aproveitar. Davi disse, Senhor, me ajuda a contar os meus dias para que eu alcance a sabedoria. Eu preciso aprender a contar o meu tempo e me dedicar. O diabo, ele não perde tempo. Ele dá tudo que tem. Ele se entrega, ele se coloca lá com toda disposição. Ele não se distrai com nada, ele não perde o foco, ele quer acabar com a sua vida. E ele estuda você, ele se dedica. Ele faz reuniões, ele trabalha em tudo para destruir você, e você é distraído. Não se distraia. Se importe menos com esse mundo. Se dedique na palavra de Deus. Pai, cuida do teu povo, cuida das nossas vidas. E não importa o que aconteça, não importa a circunstância, que tudo seja para edificação, para transformação do nosso caráter e possamos alcançar a tua vontade. Eu abençoo o teu povo nesse momento. Declaro essa reflexão, Pai, como uma devocional semanal para o teu povo. Que o nosso tempo não seja consumido, Deus, pelas distrações, mas que a tua vontade seja perfeita nas nossas vidas. Que nós sejamos verdadeiros adoradores, pois esse é o que o Senhor procura. Adoradores que vivem a adoração, que edificam, que adoram, e adoram em espírito e em verdade. Eu abençoo a sua vida com toda sorte de bênçãos. Que você não viva jamais enganado a respeito desse evangelho. Que o eterno te conduza e você possa ter convicção e não dúvida de que existe um espaço para você em Deus na eternidade. Lá sim é vida. Lá sim é o começo do propósito findado na cruz para ti, para você, para tua família. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
Glória a Deus, irmãos. Fica de pé no seu lugar, vamos orar para a gente encerrar. Quantos foram abençoados aí? Glória a Deus. Curva sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Quero abençoar sua vida, sua semana. Pai, no nome de Jesus, nós aqui como igreja, nós liberamos uma palavra sobre a nossa semana, uma palavra de vitória, uma palavra, Senhor, de conquista, e que no nome do Senhor Jesus, que possa ser uma semana extraordinária na Tua presença, Pai. Que o Senhor possa nos guiar, nos dar direção e conduz, Senhor, o nosso coração na Tua casa, na Tua presença, através da Sua palavra. E que no nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, continue conosco hoje e para todo sempre. Amém? Levanta a sua mão bem alta assim, que a graça e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Todos digam amém. Estamos encerrados, irmão, em nome de Jesus.